Coletar aproximadamente 100 gramas de solo. Secar em estufa a 80 graus por 24 horas. Após 24 horas, separar cerca de 50 gramas de solo e triturar. Utilizar peneira de abertura 2 mm. Pesar cerca de 5 gramas da amostra. Adicionar em capela 25 ml de ácido nítrico concentrado e posteriormente aquecer com o auxílio de uma chapa de aquecimento. Deixar todos os vapores sair. Caso contrário, adicione mais 5 ml de ácido nítrico concentrado. Filtrar e transferir quantitativamente para um balão volumétrico de 100 ml. Cátions do grupo 1. Colocar em 2 tubos de centrífuga 5 ml de uma solução padrão de prata e 5 ml da amostra, respectivamente. Adicionar em ambos os tubos 5 gotas de ácido clorídrico concentrado e posteriormente centrifugar por 1 minuto. Transferir o sobrenadante da amostra para um tubo de centrífuga, identificar e guardar para análise do grupo 2. Descartar o sobrenadante do padrão. Para identificação do chumbo 2+, acrescentar cerca de 6 ml de água destilada ao tubo de centrífuga. Transferir a mistura para tubo de ensaio e aquecer em banho-maria por 5 minutos. Agitar a solução e filtrar ainda quente. Ao filtrado, adicionar gotas de cromato de potássio 10%. A formação do precipitado amarelo de cromato de chumbo confirma a presença de chumbo 2+. Não foi constatado a presença de chumbo 2+ na amostra. Tratar o precipitado no papel de filtro com hidróxido de amônio concentrado e recolher o filtrado em um tubo de ensaio. Não houve resíduo negro, indicando a ausência do cátion mercúrio 2+. Acidificar o filtrado com gotas de ácido nítrico concentrado. Houve a formação de precipitado branco, indicando a presença do cátion prata+. Cátions do grupo 2. Colocar em um tubo de centrífuga 2,5 ml de solução de cobre 2+, e 2,5 ml de solução de antimônio 3+. Colocar em um tubo de centrífuga o sobrenadante dos cátions do grupo 1. Adicionar em ambos os tubos 3 gotas de sulfeto de amônio concentrado, fechar e agitar. Realizar este procedimento em capela e após centrifugar por 3 minutos. Transferir o sobrenadante da amostra para um outro tubo de centrífuga. Guardar para análise do grupo 3. Descartar o sobrenadante do padrão. Adicionar ao precipitado do primeiro passo 2 ml de hidróxido de potássio a 2 mol por litro. Fechar o tubo e agitar. Aquecer em banho-maria durante 2 minutos. Após esfriar, centrifugar por 3 minutos. Transferir o sobrenadante para outro tubo de centrífuga. O precipitado será utilizado no 5º passo. Tratar o sobrenadante do segundo passo com 10 gotas de HCl 6 mol por litro. Colocar mais 4 ml de ácido clorídrico concentrado e aquecer em banho-maria durante 5 minutos, sempre agitando o tubo. Retirar do aquecimento e centrifugar por 3 minutos. Transferir o sobrenadante para um tubo de ensaio. Tratar o sobrenadante da etapa anterior com 5 gotas de sulfeto de amônio concentrado. Não houve a formação de precipitado alaranjado, o que confirma a ausência de antimônio 3+. Identificação do cobre 2+. Ao precipitado do segundo passo, adicionar 2 ml de ácido nítrico 2 mol por litro. Agite e transfira essa mistura para um tubo de ensaio. Aquecer em banho-maria durante 3 minutos. Após esfriar, adicionar
de 10 a 15 gotas de solução de hidróxido de amônio concentrado até o meio ficar alcalino. A solução passando de incolor para azul mostra que o cobre 2+ está presente. Confirmar a presença do cátion pingando 20 gotas de ácido acético concentrado com 5 gotas de ferrocianito. A formação de precipitado vermelho confirma a presença de cobre 2+. Cátions do grupo 3. Adicionar em um tubo de centrífuga 1 ml de ferro 3+, 1 ml de cromo 3+, 1 ml de cobalto 2+, e 1 ml de níquel 2+. Fechar o tubo e agitar. Transferir a amostra do tubo de centrífuga da análise dos cátions do grupo 2 para um becker de 50 ml e evaporar o volume até sua metade. Para verificar se há interferentes do precipitante do tipo fosfato, tratar com 5 gotas de solução de ácido nítrico concentrado. Precipitação dos cátions do grupo 3A. Tratar o padrão em amostra com 10 gotas de cloreto de amônio concentrado e 20 gotas de hidróxido de amônio concentrado. Agitar e aquecer essa mistura heterogênea em banho-maria por 2 minutos. Retirar do aquecimento e centrifugar por 3 minutos. Separação dos cátions do grupo 3A. Tratar o precipitado com 1 ml de hidróxido de sódio 2 mol por litro e 20 gotas de água oxigenada 3%. Aquecer em banho-maria por 2 minutos e centrifugar por 3 minutos. Tratar o sobrenadante da etapa anterior com 5 gotas de ácido nítrico concentrado e 8 gotas de nitrato de chumbo 0,1 mol por litro. Como não houve formação do precipitado amarelo, não há presença de cromo na amostra. Para determinar o ferro 3+, dissociar o precipitado com 5 gotas de ácido clorídrico concentrado. Tratar com 8 gotas da solução de ferrocianeto de potássio 0,1 mol por litro. A formação do precipitado azul marinho confirmou a presença do ferro 3+ na amostra. Precipitação dos cátions do grupo 3B. Tratar o sobrenadante com 3 gotas de solução de sulfeto de amônio concentrado. Centrifugar por 3 minutos. Transferir o sobrenadante da amostra para um becker de 50 ml que será utilizado na análise do grupo 4. Preparar em um becker uma mistura contendo 4 ml de hipoclorito de cálcio saturado e 4 ml de ácido clorídrico 2 mol por litro. Associar o precipitado nessa mistura e então passar metade do volume para um tubo de ensaio que será analisado posteriormente. Para a determinação de cobalto 2+, tratar com 2 ml de tiosulfato de sódio e agitar. Adicionar ao tubo de centrífuga 1 ml de álcool N-amílico, tratar com 10 gotas de tiocianato de potássio saturado. Como não houve a coloração da fase orgânica passando do incolor para azul, não há presença de cobalto 2+. No tubo de ensaio, adicionar 5 gotas de cloreto de amônio saturado e alcalinizar com hidróxido de amônio concentrado, gota a gota. Testar com papel tornassol. Adicionar 10 gotas de dimetilglioxima. Como não houve formação do precipitado rosa, não há presença do níquel 2+ na amostra. Cátions do grupo 4. Adicionar em um tubo de centrífuga 1,5 ml de padrão de bário 2+, 1,5 de padrão de cálcio 2+, e 1,5 ml de padrão de estrôncio 2+. Fechar o tubo e homogeneizar. Transferir para um becker de 50 ml a amostra oriunda da análise do grupo 3 e adicionar 5 ml de ácido nítrico concentrado. Levar a chapa de aquecimento para evaporar até metade do volume. Precipitação dos cátions do grupo 4.
Tratar a amostra e o padrão com 3 gotas de cloreto de amônio saturado, 25 gotas de hidróxido de amônio concentrado e 2 ml de carbonato de amônio, 1 mol por litro. Centrifugar por 3 minutos. Para a determinação de bário 2+, dissociar o precipitado com 1,5 ml de ácido acético, 1 mol por litro, e aquecer em banho-maria durante 3 minutos. Adicionar 2 gotas de cromato de potássio 10% e aquecer por mais 2 minutos. Retirar do banho e centrifugar por mais 3 minutos. Não houve formação do precipitado amarelo, não houve a presença de bário 2+ na amostra. Para a precipitação dos cátions estrôncio 2+ e cálcio 2+, alcalinizar o sobrenadante com 15 gotas de hidróxido de amônio concentrado e tratar com 1,5 ml de carbonato de amônio, 1 mol por litro. Centrifugar por 3 minutos e descartar o sobrenadante. Dissociar o precipitado do passo anterior com 1 ml de ácido acético, 1 mol por litro, e tratar com 15 gotas de sulfato de amônio, 1 mol por litro, e 10 gotas de tiosulfato de sódio, 0,1 mol por litro. A formação do precipitado branco confirma a presença de estrôncio 2+ na amostra. Tratar o sobrenadante da etapa anterior com 10 gotas de oxalato de amônio, 0,25 mol por litro, centrifugar e descartar o sobrenadante. A formação do precipitado branco confirma a presença de cálcio 2+. Cátions do grupo 5. Adicionar em um tubo de ensaio 1 ml de padrão de magnésio 2+. Transferir para um becker de 50 ml a amostra do grupo 4 e evaporar até a secura. Adicionar 5 ml de ácido nítrico, 3 mol por litro, evaporar até 1 ml e então transferir essa alíquota para um tubo de ensaio. Tratar a amostra e o padrão com meio mililitro de cloreto de amônio saturado e 7 gotas de hidróxido de amônio concentrado. Aquecer até a ebulição em banho-maria. Para a determinação do magnésio 2+ na amostra, adicionar 1 ml de 8-hidroxiquinolina 2%. A formação do precipitado amarelo pálido confirma a presença de magnésio 2+. Solubilização de solo para análise de ânions. Pesar cerca de 20 gramas da amostra peneirada em um Erlenmeyer de 250 ml. Adicionar 100 ml de água destilada e colocar o Erlenmeyer no shaker, deixar por 30 minutos na rotação média. Deixar decantar por 1 semana. Transferir o sobrenadante para um Erlenmeyer de 125 ml. Logo após, transferir o sobrenadante para um tubo de ensaio. Ânions. Em 2 tubos de centrífuga, colocar 10 gotas de carbonato para o padrão e para a amostra. Acrescentar 1 gota de hidróxido de amônio concentrado e testar a alcalinidade com papel de tornassol. Adicionar 10 gotas de nitrato de cálcio 20%, centrifugar por 3 minutos e descartar o sobrenadante. Para a identificação do carbonato, adicionar 10 gotas de ácido acético 30%. Como houve precipitado branco, confirma a presença de carbonato. Em 2 tubos de centrífuga, colocar 5 gotas de sulfato para o padrão, acrescentar 5 gotas de ácido clorídrico concentrado e adicionar 10 gotas de nitrato de cálcio 20%. Aquecer em banho-maria entre 5 e 10 minutos, centrifugar por 3 minutos e descartar o sobrenadante. Para identificação do sulfato, adicionar 10 gotas de ácido acético 30%. Como não houve precipitado branco, não há presença de sulfato. Em 2 tubos de centrífuga, colocar 10 gotas de fosfato para o padrão e para a amostra. Para a identificação de fosfato, adicionar 10 gotas de reativo nitromolíbdico recém-filtrada. Como não houve precipitado amarelo, não há presença de fosfato.